Amados irmãos, muito boa tarde, bom dia, boa madrugada. Vai depender do momento em que você estiver vendo essa lição, na qual fomos convidados aqui pela nossa diretoria da EBD, para darmos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, já que nesse momento de pandemia, pelo esse novo coronavírus, as atividades foram suspensas, em muitos locais, devido à proibição de aglomerações e tal. E o que ficou incumbido para a gente neste dia, trata-se da lição número 13 da nossa revista. Nós já estamos finalizando o trimestre do estudo desse tema, sobre oração. E a lição número 13 tem como título Oração e o Caráter de Deus. Sobre esse tema que nós vamos nos debruçar aqui por poucos minutos. Vamos expor por poucos minutos. E o texto básico que nós vamos seguir para essa nossa lição hoje é o texto que se encontra lá em Jeremias, capítulo 29, dos versos 11 ao 13, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Existem outros textos também que foram sugeridos pelo autor da lição, mas nós vamos nos ater basicamente a este. Bom, o que nós temos que saber sobre esse tema, oração e caráter de Deus? Primeiro, oração, grosso modo, o modo de falar com Deus, o modo que nós nos comunicamos com Deus. E o modo como nós encaramos esse tema, o modo como nós encaramos a oração, vai variar muito a partir do momento em que a gente tem uma plena consciência de Deus. Que Deus é esse que nós oramos? Quem é esse Deus que a quem nós nos dirigimos? Então, é fundamental que os nossos conceitos a respeito de Deus nos forneçam, se não a certeza absoluta, mas o máximo de credibilidade possível. Nada vai influenciar mais a nossa vida de oração quanto a maneira quanto nós percebemos a Deus. Então, nós precisamos ter em mente qual é o caráter de Deus, o que nós esperamos deste Deus quando nós oramos a Ele. E o que é que nós esperamos? E como nós podemos partir? Como nós podemos conceituar isso? Como nós podemos conceituar o caráter de Deus? Primeiro, a partir da leitura bíblica. Somente através das Escrituras nós vamos ter a certeza do caráter de Deus. Não podemos partir de outro pressuposto. Esse pressuposto é claro e inarredável, inafastável. Só vamos saber a respeito de Deus a partir do momento que nós estudamos as Escrituras. Ponto. Nós não conhecemos Deus por outra forma. Deus se revelou por muitas maneiras, já diz o escritor de Hebreus, e se revelou também pelo Filho, e a revelação primordial e básica dele para os nossos dias é através das Escrituras. Este é um pressuposto claro e inarredável, o qual nós não podemos nos separar dele. E partindo desse pressuposto, nós vamos entender pela sua palavra que Deus é santo, justo e bondoso. Se é Deus santo, justo e bondoso, aí já se tem a minha credibilidade para falar com este ser, com esse ente, com Deus. E o que quer dizer Deus ser santo, justo e bondoso? As Escrituras Sagradas revelam Deus como sendo moralmente santo, justo e bom.
estes atributos de Deus fornecem a base moral para as nossas experiências de oração. Se Deus não fosse um Deus santo, justo e bom, não faria sentido orar. Como a bondade de Deus impacta na nossa vida de oração. Essa é a grande questão que o autor nos coloca, e é uma questão que vai perpassar e vai permear também toda a nossa vida de oração. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos a consciência que Deus é bom, né, nós vemos também que pode-se ter, né, a grande questão a respeito do problema do mal. Como um Deus bom permite que o mal venha para o mundo e tenha uma atividade, né, sobre o mundo. Só que apesar de Deus ser bom, Ele também é todo-poderoso. A sua bondade não anula a sua soberania. Né? Então, nós podemos ver o seguinte, pela sua própria palavra, né? Jeremias 29:11, como nós lemos aqui no começo, diz que Deus tem planos a nosso respeito, e planos bons, planos de prosperidade e não de mal, né? Para dar o fim que deseja e dar um futuro e uma esperança para o povo. Ora, o contexto de Jeremias aqui era bastante claro. O povo estava cativo. Uma leva já tinha sido levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ficaram alguns para trás, entre eles o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias continuou ainda profetizando na terra, em Judá, em Jerusalém. E escreveu uma carta para os cativos, que é justamente o contexto do capítulo 29, aqui de Jeremias. E mesmo no cativeiro, ou seja, mesmo no momento que aparentemente, né, é um momento de maldade, ou seja, um momento que você é retirado da sua terra, você é levado cativo, você é levado escravo, você se faz escravo na terra, uma terra estranha por outro povo, Deus já planeja algo bom para aquele povo. Então, perceba a bondade de Deus, sabendo que todos os propósitos dele são bons, ainda que aos nossos olhos aquilo no presente possa ser um mal. Não é? É importante frisar nesse aspecto, né, que a bondade de Deus não anula, como eu já disse aqui, não anula a sua soberania, né? Ou seja, não é porque Deus é bom que Ele vai fazer tudo que eu quero, né? Tudo que seja bom para mim, né? Qual o conceito, né, de bondade neste caso? Não é uma bondade minha, mas é o plano dele que é certo e infalível. Isso é acreditar em Deus e colocar em Deus como realidade última, como ser totalmente outro, onde Ele tem sempre o melhor para a minha vida. Ponto. Né? Então, nesse aspecto, né, nós podemos tomar o conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. E a oração, neste caso, ainda que nós tenhamos passado, né, por momentos de aflições, por momentos de uma realidade que não está tão legal na nossa vida, talvez você, neste momento, possa estar passando por isso, passando por dificuldades. Essa pandemia veio aí para colocar um monte de dificuldades aos nossos olhos, onde, numa situação normal, a gente não via. Né? Tantas pessoas que são necessitadas, tantas pessoas que necessitavam de seus empregos para se sustentarem todos os dias, né? Pessoas que não tinham o mínimo de reservas, ou seja, trabalhavam pro dia, trabalhavam para ter o que comer naquele dia, não é? E tantas dificuldades que foram apresentadas com todas essas medidas de lockdown, todas essas medidas de isolamento, né? Advieram dificuldades econômicas, dificuldades na área de saúde, né? Pessoas cujo sistema imunológico não lidou tão bem com essa doença, né? Também, e tiveram, né, agravamentos, né, por conta dela. Então,
nós temos que ver ainda que neste momento de aflição, nós tenhamos que perceber que Deus tem o controle. Né? O grande evangelista e pastor Martin Lloyd Jones disse que, quer queiramos ou não, nós estamos na mão de Deus. Ainda que a gente não queira isso. Independe da nossa vontade. Deus está, sim, no controle da situação. E isso não anula, por óbvio, também a nossa liberdade de atuar, a nossa liberdade de escolha. São duas realidades que ainda que sejam aparentemente excludentes, não são. Por quê? Porque não adentra na nossa lógica humana. Não é? Isso, por não adentrar na lógica humana, não quer dizer que ela não seja real. A soberania de Deus e a liberdade, elas coexistem, ainda que nós não entendamos. Nós não vamos entender isto mesmo, porque o próprio Deus nos limita a alguns entendimentos. Né? Nós, como seres limitados e finitos, nós não conseguimos decifrar todos os mistérios. Portanto, irmãos, ainda que passemos por alguns momentos de dificuldade, sabemos que os propósitos de Deus são sempre bons. Como diz lá em Romanos, no capítulo 5, no versos 3 a 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, quando eu estou tribulado, eu persevero na fé, e a perseverança, aprovação. Aprovação de quem? Aprovação do próprio Deus. E aprovação, esperança. Esperança que um dia vai melhorar. As coisas vão voltar e vão melhorar. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, vivamos com essa certeza, vivamos com este ponto de que podemos orar sabendo que o caráter de Deus, sabendo que seus propósitos são sempre bons, são sempre os melhores para a nossa vida, se nós de fato estamos nele. Nós também podemos orar, meus irmãos, sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Né? Uma coisa que, quando a gente estuda um pouco sobre a antropologia bíblica, a forma como o homem é concebido, e a gente sabe que a realidade do homem é uma realidade caída, é a realidade da queda. Ou seja, a queda lá, quando aconteceu no Gênesis, quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, quando houve a abertura de seus olhos, quando eles passaram a conhecer o bem e o mal, ou seja, quando a natureza deles se tornou pecaminosa, nós, por consequência, como sendo filhos de Adão, nós também trazemos esta queda conosco. Então, nós somos seres caídos, nós somos seres que nós não merecemos absolutamente nada de bom vindo de Deus. Nós já estamos condenados com o nosso próprio nascimento. E isso o apóstolo Paulo vai deixar bastante claro em Romanos, quando ele diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não temos acesso a Deus por nossos próprios meios. Nós precisamos de um intermediário. Quem é esse intermediário? Jesus Cristo, que foi o próprio plano de Deus para resgatar o homem. Essa é a lógica infalível da Bíblia. Então, nós podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá aquilo que nós necessitamos naquele momento. Porque se fosse por merecimento, não seria possível. Porque, na realidade, nós não merecemos nada. Nós carecemos da graça de Deus. Então, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, que são muitos, e nem nos retribui segundo as nossas
transgressões. Nós podemos pedir a Deus qualquer coisa. Isso não quer dizer que nós vamos mudar o caráter de Deus e Ele vai nos atender por aquela coisa. O livro de Tiago fala que a gente pede, mas muitas vezes nós não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal, nós pedimos muito mal, né, para gastarmos com os nossos próprios deleites, ou seja, para aquilo que a gente quer, para uma coisa que é supérflua, uma coisa que não necessariamente vai agradar, né, o modo de vida cristão. Portanto, mesmo se a gente pede, mesmo quando a gente pede muitas coisas, isso não quer dizer necessariamente que Deus vai nos dar aquilo. Isso, por consequência, também não anula a sua bondade. Então, podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. E porque Deus é bom também, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte: dada a nossa natureza caída, dada a queda, dada a nossa separação absoluta da glória de Deus, nós estamos afastados. Então, o nosso bem, neste caso, seria nos reconciliarmos com Deus. E como Ele fez isso? Ele colocou-se acima, né? Colocou o nosso bem acima do seu próprio bem, fazendo o quê? Enviando o seu próprio Filho para morrer por nós, né? E nos remir, né? E tirar a nossa culpa por todos os pecados. Portanto, basta acreditarmos em Deus, basta acreditarmos em Jesus Cristo, no seu Evangelho, no seu sacrifício, para que nós possamos ter não a retirada do pecado de nós, mas a retirada da culpa pelo pecado. Isso é bastante importante. Então, Deus, a rigor, não precisava, né, fazer nada disso, não precisava ter este plano, mas Ele assim o fez e assim colocou diante de nós este plano, se esvaziando. O próprio Filho de Deus, Ele se torna humano, se esvazia, né, de si mesmo, ou seja, o Deus esvaziado, né, ou seja, o Deus que se torna humano, assume a postura humana, se esvazia do seu caráter divino, né, e deixa e se faz entre os menores, para quê? Para logo, logo ser exaltado, como diz a sua palavra, lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, o verso 7, diz assim, melhor, no verso 6, primeiro: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui se trata do conceito do Deus esvaziado, ou seja, é o Deus que abriu mão de toda a sua glória divina, se tornou homem, para quê? Para justamente nos salvar, sofrer e padecer em morte de cruz. Portanto, Deus coloca, né, o nosso bem, ou seja, a nossa salvação acima do seu próprio bem. E concluindo o nosso estudo, nosso breve estudo de hoje, por isso que nós podemos contar com Deus para encarar qualquer outra situação. Porque sabemos que não há nada que não possamos trazer a Deus em oração. Nada. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Portanto, tendo em vista esse caráter divino, nós podemos ter a plena certeza que as nossas orações serão respondidas segundo o grande beneplácito da sua vontade. Portanto, meus irmãos, nós devemos
sempre ter em mente que a nossa oração será tanto quanto mais efetiva, tanto mais quanto mais abençoadora para nós mesmos, quando mais nós nos achegarmos e quando mais nosso relacionamento com Deus estiver mais nosso relacionamento estiver cada vez mais íntimo, mais intimidade. Nós só podemos orar, nós só conseguimos orar quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, né? E se você encontra dificuldades, né, no momento para orar, comece lendo a Bíblia. Às vezes você não tem aquele ânimo, aquela vontade de orar porque você não vê, às vezes, necessidade, mas no momento não é isso, apenas é uma distração porque você passa e você não se dá conta. Às vezes é uma distração tão grande, coisas terrenas que nos afastam do nosso relacionamento com Deus, em que nós perdemos aquela vontade de estar com o Senhor, de falar com Ele. Então, que nós possamos começar a ter, né, sempre essa vontade. Comece lendo a Bíblia, comece escutando mensagens, que logo, né, você vai estar se envolvido, né, justamente com o Senhor e vai estar tendo a necessidade de orar a Ele em todo o tempo, orando em todo o tempo, remindo o tempo, fazendo com que aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, orar sem cessar a todo momento. Que Deus nos abençoe, tá? Que essa lição possa ter ficado em seu coração, que nós podemos cada vez mais nos dedicarmos, né, à vida de oração, porque ela é primordial e importantíssima na nossa vida cristã. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.